Olá, tudo bem? Meu nome é Taiguara Nascimento, sou presidente da Associação VidaBella Itapevi e estou aqui para dar um retorno para vocês sobre as discussões que nós tivemos com a Prefeitura em relação ao IPTU da cidade. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas a todos pela demora em trazer para vocês o modelo evolutivo, mas a gente estava avaliando cenários, discutindo risco, avaliando possibilidades, colhendo mais informações, discutindo os cenários jurídicos para trazer para vocês aqui uma opinião um pouco mais definitiva. Além disso, entender todo esse contexto, que é um cenário complexo, discutir com as pessoas que precisam ser envolvidas, montar tudo isso no material e compilar esse vídeo levou muito mais tempo do que a gente imaginava. E quem me conhece já, quem acompanha a minha trajetória, sabe que eu não gosto de imprecisões nem de trazer informações incompletas. Então, por isso eu preferi gastar um pouco mais de tempo para trazer uma informação de fato mais sólida, mais consistente para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é importante que você entenda todas as informações que nós vamos trazer, porque elas vão balizar as decisões que nós vamos apresentar um pouco mais para frente. Bom, para quem está chegando aqui agora e não sabe exatamente do que se trata, na última semana, muitos proprietários de lotes aqui na cidade de Itapevi foram surpreendidos com boletos de IPTU com um aumento de 300% a 900% em relação a 2025, sem saber exatamente do que se tratava, né? A nossa primeira reação inicial foi de fato de surpresa, não sabíamos do que se tratava. Nós procuramos a prefeitura para saber se de fato se tratava de um erro, que é o que parecia aparentemente, mas tivemos a informação de que na verdade não se tratava de um erro. De fato, o IPTU em relação ao ano passado teve um aumento nesse montante. Com base nessa discussão, nós decidimos montar um grupo, uma comissão de moradores do VidaBella Itapevi e do Morada VidaBella para poder procurar a prefeitura, entender melhor do que se tratava, por que isso tinha acontecido, e por intermédio de um vereador parceiro nosso, nós conseguimos uma audiência com o secretário da cidade, que aconteceu no último dia 26 de janeiro, na última segunda-feira. Nesse meio tempo, nós percebemos que esse aumento não se tratava apenas daquele condomínio, né? Se tratava apenas do VidaBella Itapevi e do Morada VidaBella. Isso tinha acontecido também em outros loteamentos, e por isso nós decidimos ampliar essa discussão, criamos um grupo de WhatsApp, chamamos mais pessoas de outros loteamentos, e incentivamos as pessoas que elas trouxessem mais gente que foram de certa forma prejudicadas por esse aumento significativo, para que essas pessoas pudessem participar da discussão. Dentro do grupo, então, nós convocamos um ato para uma segunda-feira, onde essa reunião seria feita com o secretário, e quem já avaliou pelas mídias, ou esteve lá presente, ou avaliou pelas redes sociais, nós juntamos um grupo ali entre 60 e 80 pessoas para poder nos manifestar ali na frente da secretaria e apresentar a nossa insatisfação com relação a isso. Dessa forma, como o grupo também aumentou, nós decidimos aumentar também essa comissão e entramos um grupo de pessoas para poder fazer uma discussão com o corpo técnico da prefeitura. Participaram dessa reunião os representantes do VidaBella, representantes do Morada, representantes também de outras áreas da cidade, com o secretário da Fazenda, com o procurador do município e 2 profissionais da área técnica da prefeitura. Do nosso lado, nós também estivemos sendo assessorados por um advogado tributarista especialista nesse assunto, para que pudesse nos ajudar ali como intermediador nas discussões que envolviam assuntos mais técnicos. Depois dessa agenda com o time técnico da prefeitura, nós tivemos várias outras discussões, tanto com outros agentes da cidade, com os nossos advogados, com os advogados especialistas que nós contratamos, com os diretores da associação e com outras pessoas da cidade, para poder trazer aquilo que nós estamos resumindo nesse vídeo. Então, o objetivo desse vídeo é trazer para vocês aqui um compilado dessas informações, não que nós concordemos com elas, mas eu vou trazer para vocês aqui as informações como elas são, e cada um faça o seu próprio julgamento, tá bom? A primeira questão, e talvez a mais importante delas, é por que o IPTU de Itapevi, em alguns lotes, tiveram um aumento significativo de 2025 para 2026. A resposta tem a ver com o valor venal dos imóveis. O que é o valor venal? Para calcular os impostos, a prefeitura precisa ter uma estimativa de quanto vale o terreno. E esse valor venal, de acordo com o Código Tributário Municipal, com a lei municipal, no artigo 12, o valor venal é o valor que o imóvel alcançaria numa compra e venda em condições de mercado. Ou seja, o valor comercial do terreno, o valor de venda do terreno. E como que eles chegaram nesse valor de venda? Aqui, lembrando que a gente está falando só de imóveis novos, só de loteamentos novos. E como que eles chegaram nesses valores? Lá atrás, quando as loteadoras compraram um imóvel inicial, compraram essa área, fizeram fracionamento, fizeram loteamento e venderam esses imóveis, na venda eles informaram a prefeitura para poder fazer o registro e o recolhimento dos impostos devidos nessa transação.
A partir desse momento, a prefeitura tem ciência de qual é o valor efetivo dos imóveis, o valor de venda dos imóveis, o valor real dos imóveis. E a partir disso, então, eles fazem o cálculo dos impostos. Só para ser didático, imagina que a loteadora comprou um imóvel de R$1 milhão, fez 100 lotes, e naquele momento, o valor de venda daquele imóvel, daquela transação inicial, era de R$1 milhão para cada imóvel, então vai estar um valor de R$10 mil. Em cima desse valor, a loteadora coloca um lucro e vende para você em negociações que são feitas pessoa a pessoa. A partir daquela venda, o contrato também é registrado na prefeitura para poder fazer o recolhimento dos impostos aplicáveis e o valor comercial do imóvel passa a ser o valor de venda daquela transação. E é por isso que o valor venal de um período para o outro tem um aumento tão significativo. Quando isso acontece, então, a prefeitura passa a ter a informação real do valor comercial de compra e venda de cada um desses imóveis e adota esse valor como base de cálculo para o IPTU de cada ano de cada imóvel. Só um detalhe técnico importante é que o valor de venda dos imóveis é parte dos critérios de cálculo para a formação da base do imposto do IPTU. No caso de loteamentos novos, como o Vida Bela Itapevi, o Morada Vida Bela e outros loteamentos da região, foi exatamente isso que aconteceu. As loteadoras informaram a prefeitura dos valores de compra e venda de cada um desses imóveis, e a partir daí, então, a prefeitura atualizou os valores venais desses imóveis comprados e vendidos. Aqui, pessoal, entra o principal risco relacionado a essa ação. Muitos dos proprietários compraram seus imóveis em 2021, 22, 23, 24, 25, e, em tese, o governo deveria ter atualizado naquela data a base de cálculo para esses impostos. Qual é o grande problema aqui? A prefeitura tem 5 anos para poder fazer o lançamento dos impostos aplicáveis devido a cada um desses imóveis. Então o principal risco aqui é de que ela retroage esses valores, retroage esses cálculos e passe a nos cobrar de forma retroativa. Portanto, a questão principal relacionada a esses aumentos de 300% a 900% relacionado ao IPTU, concentrado em loteamentos e condomínios, tem a ver justamente com esse procedimento, né? E a grande questão é que tudo isso foi feito de uma vez só, né? Não foi feito de forma escalonada. Além do que, também tem a questão das alíquotas, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Outro ponto importante, que também balizou bastante os nossos estudos jurídicos relacionados a esse assunto, tem a ver com o fato de que o aumento não foi algo tão generalizado na cidade. Foi algo bastante concentrado em loteamentos novos e condomínios, e que isso não representa nem 0,5% do total de imóveis da cidade de Itapevi. Na prática, apesar de outros imóveis da cidade também terem tido aumentos significativos, mas por outros motivos que eu vou explicar um pouco mais para frente, na prática, isso realmente foi algo bastante limitado, bastante concentrado, e de maneira geral na cidade, o aumento foi um aumento na média da inflação, que foi de 4,68%. Outra questão importante tem a ver com o fato de que, sabendo que o aumento foi significativo, foi muito, muito alto, por que a prefeitura não baixa esse valor? De fato, a resposta que a prefeitura nos deu foi de que ela não vai fazer nenhum tipo de ação coletiva e que, caso a pessoa entenda que deva ser feita algum tipo de revisão, ela tem que procurar a prefeitura individualmente para avaliar caso a caso, né? Mas, de acordo com os nossos advogados, sob a perspectiva legal, a perspectiva técnica, o aumento que a prefeitura promoveu em relação ao IPTU, considerando esses fatores que eu comentei, está absolutamente correto, está legalmente correto. Ele é legal, embora seja injusto, né? Mas de fato o procedimento técnico por trás desse aumento está correto. Como parte dessas justificativas, a área técnica da prefeitura nos informou que qualquer tipo de alteração precisa ser feito um estudo técnico bastante significativo para que haja isonomia tributária na cidade. Não pode ser feito um ajuste só porque uma área A, uma área B acabou se sentindo prejudicada de alguma forma. Além disso, nossos advogados nos orientaram dizendo que, considerando que é algo bastante limitado, algo bastante concentrado, qualquer tipo de alteração direta pode configurar um crime de responsabilidade, um crime de advocacia administrativa, né? E além disso, porque o governo não pode abrir mão de receita sem ter nenhum tipo de contrapartida indicada. Isso não pode ser específico para A ou B, deve ser feito algo para a cidade como um todo. Outro ponto importante que gerou também muita controvérsia tem a ver com o fato de que por que lotes vazios estão pagando muito mais IPTU do que lotes construídos. Para explicar isso, eu preciso contar um pouco de contexto. Em 2001 foi aprovada uma lei chamada Estatuto das Cidades,
que prevê um conceito chamado função social da propriedade, né? Função social dos imóveis. O que isso significa? Né? Foi uma lei criada com o objetivo de combater a especulação imobiliária, fazendo com que aqueles proprietários que seguravam os imóveis em áreas importantes da cidade para esperar a valorização imobiliária fossem obrigados ou a construir ou a vender para que os imóveis se tornassem produtivos. Nessa lei, a Lei 10.257 de 2001, ela no artigo 7º, ela obriga que as prefeituras cobrem o tal do IPTU progressivo. Ou seja, quanto mais tempo os imóveis se tornam sem utilização, sem construção ou sem alguma função social, mais o IPTU deve incidir, de maneira que as pessoas se sintam obrigadas, provocadas a fazer algum tipo de ação, ou fracionar, ou vender, ou construir, ou fazer alguma coisa com relação àquele imóvel. Aqui entra um ponto importante, que aqui em Itapevi, a Lei Complementar 34 de 2005, aprovada pela prefeita da época, Ruth Banhauser, estabelece os critérios com relação a esse IPTU progressivo. Aqui em Itapevi, o valor total, a alíquota total de imóveis sem utilização, ou de imóveis sem construção, melhor dizendo, ele é de 4,4%. E em caso de regularização, caso ele esteja totalmente regular na prefeitura, ele tem um desconto de 50%, fazendo com que a alíquota final seja de 2,2% sobre o valor venal. Considerando então que o imóvel está sem construção, está sem edificação, ele passa a ter uma alíquota de 2,2% sobre o valor venal do imóvel, enquanto ele estiver sem construção. A partir do momento que a construção é realizada, e o proprietário solicita que a prefeitura faça a vistoria de verificação, a partir daquele momento, a alíquota efetiva do imposto, do IPTU, sobre o valor venal é de 0,3%, que é aquilo que acontece, que é praticado na maior parte da cidade, sobre os imóveis que já estão construídos, já estão estabelecidos. É por isso, então, que imóveis vazios e lotes novos, imóveis sem construção, pagam muito mais imposto aqui em Itapevi do que imóveis que estão já construídos. Existe uma diferença entre aquilo que é praticado em Itapevi e que é praticado em outras cidades, como São Paulo, por exemplo, justamente esse escalonamento, né, de que não seja feita uma cobrança de uma vez só, mas que seja feito o escalonamento desse item. E aqui, pessoal, entra um ponto importante que envolve a Câmara Municipal e é onde a gente pode, de certa forma, atuar, que é com relação à aprovação de uma nova lei, uma mudança na legislação municipal atual, para fazer com que isso se torne progressivo e não uma paulada só, né? A lei federal estabelece um prazo de até 5 anos para que os imóveis que ainda estão improdutivos, que ainda estão sem uso social, para que eles sejam cobrados pela alíquota máxima de IPTU progressivo, né? E aqui em Itapevi isso é cobrado de uma vez só. Porém, isso só funcionaria para novos imóveis, não funciona para aqueles que já estão sendo cobrados por esse montante. Então, como fica o IPTU desse ano em relação a isso, né? A lei federal estabelece uma proibição de qualquer desconto, anistia ou isenção relacionada a esse imposto progressivo. Portanto, isso inviabilizaria qualquer tipo de ação da prefeitura fazendo uma isenção ou fazendo qualquer tipo de ajuste relacionado a esse valor. Portanto, mesmo qualquer pressão política, qualquer pressão midiática que a gente vai fazer, ela vai ter um efeito bastante limitado, porque, como eu falei, existe uma proibição federal, existe uma proibição legal federal com relação aos descontos ou isenções dessa parcela relacionada ao IPTU progressivo. E por que o resto da cidade não sentiu esse aumento tão significativo quanto os lotes novos, né? Partindo do pressuposto de que os imóveis já estão sendo cobrados há muitos anos, já estão estabelecidos, regularizados, atualizados na prefeitura, a alíquota efetiva para esses imóveis já existentes foi de 4,68%, que equivale mais ou menos àquilo que foi atualizado da inflação no ano de 2025. Porém, nós também tivemos notícia de vários imóveis que foram notificados pela prefeitura cobrando um valor de excedente de construção ou de atualização de construções. O que aconteceu efetivamente, né? Foi contratada uma empresa, que isso acontece em várias cidades do Brasil, foi contratada uma empresa para sobrevoar a determinadas regiões com drones, para fazer uma verificação entre o volume efetivo construído e aquilo que está registrado na prefeitura. Havendo algum tipo de distorção, algum tipo de diferença, a prefeitura notificou esses proprietários para que fossem até a prefeitura
num prazo que eu não sei exatamente qual é, para que façam a regularização, façam a atualização desse volume construído, para que de fato haja cobrança de acordo com aquilo que de fato está construído. Né? Então esse foi o motivo pelo qual também algumas pessoas sentiram aumentos maiores do que esses 4,68% que foram praticados no resto da cidade. Outro ponto importante também tem a ver com muitas dúvidas que foram apresentadas, é com relação à TCA, a taxa de custeio ambiental. Com relação à TCA, nós não temos muito mais informações, mas a orientação da prefeitura é que também é uma avaliação caso a caso. E o proprietário que tiver algum tipo de dúvidas ou que tiver algum tipo de questão com relação a isso tem que procurar a prefeitura ou abrir um pedido de revisão no Itapevi Digital. E qual o papel da Câmara Municipal nesse assunto todo que nós estamos falando, né? A atualização da planta genérica de valores, bem como a atualização de valores venais dos imóveis e as alíquotas efetivas de cobrança de IPTU das cidades, são atos administrativos praticados de ofício pela Secretaria da Fazenda, pelas prefeituras, ou seja, é função deles, é função administrativa deles. E caso eles não façam, eles podem inclusive incorrer no crime de prevaricação, né? Antigamente, todo esse contexto de aprovação de novos impostos, de alíquotas, de aumentos, etc., era aprovado pela Câmara Municipal, precisava necessariamente ser aprovado pela Câmara Municipal. Mas já faz alguns anos que a legislação mudou e isso agora não precisa mais passar pela Câmara, pode ser feito diretamente pela própria Secretaria, pelo próprio governo, e não há então uma aprovação nesse sentido, né? E aí, pessoal, isso que aconteceu aqui em Itapevi também aconteceu em diversas outras cidades, vocês devem ter visto nas mídias, nos jornais, relacionados, por exemplo, a Itanhaém, Boituva, Piracicaba, Campo Grande, entre outras cidades, o que é um cenário exatamente igual ao que aconteceu aqui em Itapevi. Esse cenário também vai acontecer em diversas outras cidades ao longo dos anos, porque a legislação que trata desses assuntos, as balizas com relação a isso, principalmente agora com a reforma tributária, entre outras coisas, vai fazer com que novas exceções aconteçam, né, dentro desse contexto. Então, é algo que vocês vão ouvir bastante ainda no noticiário acontecendo novamente. Portanto, pessoal, nós não podemos dizer que esses aumentos que aconteceram de 300 a 900, ou em outros casos, em outros percentuais, de forma concentrada nos loteamentos e em alguns condomínios, passou por uma aprovação específica da Câmara Municipal, né? Então, diferentemente de uma informação que foi veiculada inclusive por nós, de que isso passou necessariamente pela Câmara Municipal, não houve uma votação específica, uma aprovação específica disso, senão na época quando a legislação foi aprovada, né? Então isso é importante deixar esse esclarecimento para que não haja mais nenhum tipo de dúvidas com relação a isso. Mas o que aconteceu nessas cidades, né? Alguns prefeitos, alguns políticos se pronunciaram com relação a isso, voltando atrás, revogando essas questões, mas no final do dia não houve uma revogação. O que houve foi uma interrupção da emissão dos carnês de IPTU, até que se fizesse um pente fino para ver se de fato não havia nenhuma distorção. Mas não houve nenhuma ação coletiva de suspender a cobrança dos impostos, a não ser em orientar as pessoas para que façam uma revisão caso a caso, né? Então, assim como o Itapevi está fazendo, a orientação é de que o seu caso específico é importante que você faça um pedido de revisão junto com a prefeitura para que avalie o seu caso, entenda o critério de cobrança, como foi calculado, como foi gerado esse imposto. E aí uma pergunta bastante importante que também recebi é: pago ou não pago o IPTU? Nós tínhamos orientado a segurar o pagamento do IPTU para algumas pessoas, para que nós tivéssemos uma opinião final do nosso jurídico para saber se a gente conseguiria ter ou não algum tipo de êxito com relação a isso. Então, até que nós tivéssemos essa definição, que nós vamos falar aqui hoje, a ideia era se segurar o pagamento do imposto para ver se a gente conseguia algum tipo de ajuste. Porém, não como eu avisei no vídeo, não foi possível e não será possível, então a orientação é que seja feito de fato o pagamento, né? O nosso conselho é que faça o pagamento, mas caso você não consiga, existem algumas possibilidades de fazer parcelamento, de fazer eventualmente discutir anistia, discutir nas campanhas de regularização da prefeitura, o pagamento desses impostos. Infelizmente, essa é a orientação. Não gostaria de estar dando essa notícia, mas é importante que a gente seja claro com relação a isso. Além disso, em Itapevi existem algumas possibilidades de isenção de IPTU como um todo, né? Por exemplo, com relação a aposentados e pensionistas, salvo engano. Então é importante que, se você se enquadra nessa situação, ou, enfim, tem alguma condição aí importante que possa te gerar algum tipo de isenção do IPTU,
que você corra atrás e avalie essa possibilidade junto com a prefeitura, tá bom? Procura a prefeitura e veja se você consegue identificar quais são os critérios dessas isenções e ver se é aplicável para você. De tudo isso que eu falei, pessoal, caso você não concorde com algum item ou que você queira mais informações, eu tô aqui, eu não sou porta-voz da prefeitura, eu não tô aqui para trazer recado da prefeitura, porque a prefeitura tem os seus canais oficiais para isso. Eu trouxe aqui informações apenas me comprometendo a dar uma devolutiva, uma explicação para vocês, porque vocês confiaram na gente, confiaram na nossa organização para poder ir junto à prefeitura, colher essas informações e tentar discutir as possibilidades, também com relação à nossa área jurídica. Então meu papel aqui é trazer para vocês a informação como ela é, tá? Para que vocês façam o julgamento de vocês e tomem as decisões que entendam cabíveis. Mas caso você queira mais informações, o ideal é que você vá até a prefeitura ou abra um protocolo de revisão junto ao Itapevi Digital para que você tenha as respostas específicas para o seu caso, tá bom? Tá, agora com relação ao processo jurídico que você anunciou no grupo, né? Como eu comentei, assim que nós saímos da reunião, nós não ficamos muito confortáveis com a resposta que nós obtivemos e procuramos uma assessoria jurídica para nos ajudar, né? Nós temos o nosso corpo de advogados, temos a assessoria que está nos apoiando, e com base nisso a gente tomou uma decisão, considerando todo esse histórico que eu contei, por isso que eu falei tudo que eu falei aqui nesse vídeo, para que a gente consiga passar para vocês a nossa decisão final. Nesses últimos dias, desde a reunião e do ato realizado na última segunda-feira, nós fizemos uma série de conversas, uma série de pesquisas, uma série de discussões com o time jurídico, avaliando entrar com ação no Ministério Público, entrar com uma ação popular, avaliando, né, com os nossos advogados quais são os caminhos possíveis para poder avançar nesse sentido e impedir esse aumento. No entanto, tanto a nossa assessoria jurídica quanto o escritório que nós contratamos específico para esse caso, a orientação basicamente foi a mesma, né, de que, considerando que nós somos uma associação residencial, isso acabaria se tornando inviável de fazer, além dos riscos relacionados ao ingresso dessa ação. O primeiro dos riscos relacionados a esse processo tem a ver com aquilo que eu comentei. Esse aumento é injusto, porém ele é legal, ele é totalmente amparado na legislação. E por essa razão, a probabilidade de perda da associação e a probabilidade de ganho da prefeitura é bastante elevada. Então, em razão disso, existe o risco da gente, além de perder a ação, demorar bastante tempo junto com a justiça para poder evoluir nesse caso, mas principalmente o risco de perda, né? E quando uma ação judicial é perdida, existem alguns critérios, evidentemente, com relação a isso, mas caso uma ação seja perdida, existe uma coisa chamada honorários de sucumbência. Então, além de você perder, você ainda tem que pagar uma indenização para a parte que ganhou o processo, que isso a gente não tem condições porque nós somos uma associação residencial. Então, a probabilidade de nós perdermos gera muito risco de passivo, risco de perda financeira para o condomínio. O segundo fator importante de avaliação com relação a esse processo tem a ver com o fato de que cada caso é um caso. E como são muitos cenários, muitos aspectos, muitas diferenças, teríamos dificuldades técnicas para poder montar o material probatório para conseguir ingressar com a ação ou para conseguir sustentar essa ação. Então a probabilidade também de perda relacionada a esse evento também é bastante significativa. A terceira, que envolve basicamente pessoas que não são do Vidabel Itapevi, mas que está com a gente junto nesse problema, é também parecido com o anterior, mas que envolve também a abrangência dessa situação, né? Nós temos conhecimento, domínio e acesso às pessoas que são do loteamento, mas as pessoas que estão fora, também cada caso é um caso. Então nós não conseguiríamos representar uma totalidade de pessoas, porque nós não sabemos nem quantas são, nós não sabemos quem são essas pessoas, e portanto a gente não consegue dar um material factual para poder sustentar essa ação. E o quarto e último fator, pessoal, tem a ver com o fato de que, como eu comentei, a chance da gente reverter isso é bastante baixa na justiça, e mesmo que consigamos fazer algo de imediato, a gente só vai postergar o problema, porque lá na frente nós vamos ter essa cobrança, porque, conforme eu comentei, a legislação ampara esse tipo de aumento. Os terrenos realmente têm um valor comercial maior do que aquilo que foi apresentado como valor venal. Então, no final do dia, nós estaremos postergando essa cobrança. E por essas razões, pessoal, a decisão do Vidabel Itapevi é de não seguir com a ação judicial, infelizmente, em razão do risco técnico e da probabilidade de êxito. E por fim, o que a gente pode fazer agora?
Individualmente, você pode procurar a Prefeitura de Itapevi, procurar lá o Itapevi Digital e avaliar o seu caso específico para ver se há algo que possa ser feito para o seu caso específico. Em tese, depois que você construir dentro do seu lote, o sua alíquota efetiva de IPTU sai de 2,2% para 0,3%, aliviando um pouco o fluxo de caixa relacionado aí ao pagamento do imposto. Eu sei que vai ser difícil pagar o imposto junto com a construção, mas infelizmente a gente vai ter que batalhar para isso, porque é uma das únicas soluções viáveis. Outro ponto importante é procure o seu vereador, discuta com ele sobre quais são as possibilidades de mudança na legislação tributária para evitar que isso aconteça novamente na cidade. Nas próximas eleições, procure candidatos que tenham uma preocupação tributária, que tenham propostas sobre isso e que queiram promover a justiça tributária na nossa cidade. Com relação às ações de mídia que nós havíamos comentado, que nós havíamos planejado, inclusive contratando empresas para poder fazer esse trabalho para a gente, infelizmente, em razão das questões técnicas que eu apresentei nesse vídeo, por isso que esse vídeo foi bastante longo e explicativo sobre as questões todas que envolvem esse assunto, e também relacionados aos riscos envolvidos nesse tipo de campanha, por orientação do nosso time jurídico, nós optamos por cancelar essa ação. Eu sei que isso frustra um pouco as pessoas que estavam com a expectativa bem alta com relação às ações que nós íamos fazer, no intuito de abaixar o valor desse imposto, que realmente veio muito exorbitante. Eu realmente fiquei muito entristecido com essa decisão, porém, às vezes como líder a gente é obrigado a tomar decisões que são contra a nossa vontade pessoal, contra nossas crenças pessoais, considerando o nosso papel institucional, né? Considerando o papel que a gente exerce, a responsabilidade que a gente tem frente às pessoas e frente às instituições, né? Mas o meu compromisso com vocês, e o meu compromisso de sempre é trazer para vocês a informação, é trazer para vocês a verdade, mesmo que isso não seja exatamente o que as pessoas estão esperando ouvir. E eu digo isso porque muita gente sabe que eu sou um dos principais prejudicados dentro da Vida Bela, porque eu tenho um imóvel bastante grande lá dentro. Então, como líder, eu tenho que tomar uma decisão que é contra a minha própria vontade, contra os meus próprios interesses. Dessa forma, nós não vamos seguir as ações de forma institucional, como eu comentei, porém eu quero deixar todos livres e muita vontade para tomar as decisões e tomar as iniciativas que achem por bem importantes para esse momento. Mas como associação, como responsável da associação, de forma institucional, nós não podemos seguir. Por fim, eu gostaria muito de agradecer a todos que estiveram com a gente no protesto, que acreditaram na gente, que tiveram a paciência de aguardar a nossa avaliação, que nos ouviram, que confiaram no potencial dessa juntada de pessoas com o propósito de lutar contra essa injustiça tributária, mas de forma institucional, como eu comentei, nós não podemos avançar. Agradeço vocês de coração, contem comigo, caso precisem de alguma coisa, de uma orientação, de alguma informação adicional, contem sempre com a gente, contem comigo, Taiguara Nascimento, e contem também com Vida Bela Itapevi. Um abraço a todos.